Bom dia, é com imenso gosto que apresentamos o Dr. Filipe Almeida, é presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, um programa pioneiro a nível da Europa que mobiliza cerca de 150 milhões de fundos da União Europeia. Doutor, muito obrigada por ter aceitado este convite, a honra é toda nossa. Depois desta pequena apresentação, eu gostaria de deixar nas suas mãos e na sua capacidade de síntese um resumo em que pudesse explicar-nos, afinal, que estrutura de missão é esta. Muito bem, muito bom dia a todos os que nos veem e ouvem. Bom dia também a si, obrigado pelo convite à Mutualista Covilhanense. Para mim é um privilégio estar aqui, porque a Mutualista Covilhanense é uma referência nacional dentro do movimento mutualista, mas não só. Dentro da economia social, poderemos eventualmente até cruzar um pouco do que faz a Portugal Inovação Social com o que faz a Mutualista. Mas seja como for, indo à sua questão, a Portugal Inovação Social, como disse, é uma iniciativa pública, ela é pioneira na Europa, que mobiliza fundos europeus especificamente com dois objetivos interligados. Por um lado, promover e financiar projetos de inovação social e, por outro lado, também dinamizar o investimento social por parte de entidades públicas e privadas. E, portanto, cruzando estes dois objetivos, criámos 4 instrumentos de financiamento, mobilizando verbas do Fundo Social Europeu durante o Portugal 2020, este programa comunitário que está agora a chegar ao fim, a sua execução termina no fim de 2023, e com esses instrumentos de financiamento, alinhados com diferentes fases do que são as maturidades dos projetos de inovação social, lançámos a proposta à comunidade e ao país de poderem ser experimentadas, por via destes projetos, novas respostas para problemas sociais. E basicamente a proposta da inovação social é essa, é lançar o desafio à sociedade civil, às instituições sociais, ao setor privado, para que em parceria possam experimentar abordagens inovadoras do ponto de vista dos produtos, dos serviços, das metodologias, abordagens inovadoras, complementares àquelas que já existem, para dar resposta a desafios coletivos, seja numa ótica corretiva, seja numa ótica preventiva também. E é isso que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Muito bem. O doutor nasceu em Coimbra. Sim. Tanto quanto sei, viveu em diferentes cidades do nosso país. Sim. Presumo ter vivido também intensamente este programa. No seu entender, de que forma é que os territórios do interior aproveitaram esta estrutura de missão? Não, os territórios do interior aproveitaram-na prioritariamente. Até porque quando falamos do interior, neste caso, não é só o interior geográfico. Estamos a falar do interior com níveis de desenvolvimento mais baixos, o que inclui também algumas zonas costeiras e litorais. Porque no caso do Fundo Social Europeu, o que fizemos foi mobilizar a maioria das verbas para as chamadas regiões de convergência do Norte, do Centro e do Alentejo. Só mais tarde chegámos ao Algarve e muito mais tarde chegámos a Lisboa. Todo o território está coberto, mas prioritariamente foram financiamentos dirigidos a estas outras regiões, do Norte, Centro e Alentejo. E dentro do Norte, Centro e Alentejo, priorizamos também uma intervenção de ativação de proximidade nos territórios do interior. Temos uma equipa de representantes regionais que faz esse trabalho delicado de contacto com municípios, com instituições sociais, com empreendedores, com as dinâmicas das comunidades locais, de maneira a tentar promover a inovação social, ajudar a transformar boas ideias em bons projetos e, no fundo, por vezes, apenas a dar um nome àquilo que já fazem, mas não tinham o nome de inovação social. E, portanto, trazendo isso. Sim, de facto, até à data de hoje, só por uma questão de escala, para ter uma noção, aprovámos 693 projetos que representam cerca de 150 milhões de euros de financiamento disponibilizado ao país. Desses 150 milhões de euros, cerca de 50 milhões são investimento social, o tal investimento ou cofinanciamento por entidades públicas e privadas que alavancam os 100 milhões de euros do Portugal 2020 que já foram disponibilizados. E eu aproveito para lhe perguntar se realmente tudo isto que acabou de me dizer em termos numéricos surpreendeu, se o surpreendeu, o que é que mais o surpreendeu e se superou as suas expectativas. Sim, surpreendeu, superou as expectativas. Porque há 5 anos, 5, 6 anos, quando começávamos a falar de inovação social, muito poucas pessoas e entidades tinham uma noção clara do que é isto da inovação social. Ainda hoje é difícil, mas há 5 anos era mais difícil. E em 5 anos, incluindo 2 anos de pandemia, nós passámos dos primeiros 35 projetos aprovados em junho de 2017
para 693, agora em 2022. Mas poderiam ter sido aproveitados mais, que não foram? Não, esgotámos. Temos uma Esgotaram a procura de capacidade. quase 200% em relação à dotação disponibilizada das nossas verbas. O que me surpreendeu, ou melhor, não necessariamente foi uma surpresa, mas o que se tornou um fator estratégico foi a parceria que desenvolvemos com os municípios. Os municípios aproximaram-se desta agenda da inovação social como investidores sociais, mas também como agentes estratégicos para a mudança nos vários territórios da sua influência. Só para lhe dar uma noção, atualmente, os cerca de 50 milhões de euros de investimento social que foi possível mobilizar, complementando as verbas do Portugal 2020, são mobilizados junto de 843 investidores, de todos os setores e de todas as escalas. Nesse conjunto de 843 investidores, incluem-se 166 municípios. Mais de metade dos municípios nacionais estão neste momento a cofinanciar projetos de inovação social. E é muito mais do que apenas cofinanciar. Uma boa parte destes municípios estão estrategicamente envolvidos na seleção prévia dos projetos, na identificação das entidades e dos empreendedores mais dinâmicos e na promoção de parcerias que permitam fazer esta experimentação de novas respostas para os problemas reais do território. E tornaram-se parceiros muito próximos da Portugal Inovação Social nesse processo. Portanto, esse é um aspecto diferenciado dos nossos resultados, único no mundo também, desse ponto de vista, o papel do governo local nestas parcerias. E por isso também foi possível chegar às zonas do interior, exatamente tendo como porta de entrada privilegiada os municípios. Se bem entendi, houve umas reticências, inovação social, o que é isto, Sim. por onde é que vamos, não é? Sim, Agora sim. que está quase a finalizar esta parte do projeto, sente que ainda há muito caminho a desbravar? Há muito caminho, mas temos um ecossistema nacional de inovação social que de facto já fala entre si e já caminha sozinho. Mas é preciso apoio e naturalmente. Eu vou-lhe dar um exemplo. No início, o conceito de inovação social era uma coisa estranha e complexa de partilhar. Hoje em dia é relativamente simples porque a própria experiência de contacto com as instituições, como por exemplo a vossa também, nos foi mostrando de uma forma simples o que é a inovação social. A inovação social é a inovação que se destina especificamente a combater desigualdades. E se nós simplificarmos isto, ela pode ser de base tecnológica, claro, pode ser inovação de produto, claro, e pode ser inovação incremental em cima de respostas que já existem. É a inovação que visa combater desigualdades. Isto é uma simplificação da linguagem que abre a narrativa a qualquer entidade, incluindo entidades públicas, não apenas entidades Nem privadas. tudo são rosas, há sempre espinhos. Sim. E para o presidente que abarca este projeto mais ou menos complexo do ponto de vista das reticências, do que é que vai acontecer, e também pioneiro, quais foram os principais problemas com que teve que se confrontar? Então, vamos começar logo pelo princípio. É verdade que a oportunidade dos fundos europeus foi o que fez a diferença para que tenhamos em Portugal atualmente o programa de política pública mais avançado do mundo para a promoção da inovação social. Portanto, temos essa bandeira, isso não há dúvida nenhuma, e foi a oportunidade dos fundos europeus. Por outro lado, os fundos europeus são uma fonte de financiamento altamente conservadora e também complexa. E nós estamos a financiar a inovação. Financiar a inovação com uma fonte de financiamento que é conservadora e avessa ao risco é sempre uma dificuldade. Se for inovação social, cujos impactos são intangíveis ou são de muito longo prazo, mais difícil se torna. Portanto, começamos por esta dificuldade. Não é uma dificuldade, é um desafio. Como é que a partir de uma fonte de financiamento complexa, conservadora e pouco habituada à inovação, se financia a inovação social? Portanto, isso implica um trabalho de bastidores muito complexo na preparação dos instrumentos de financiamento. Portanto, o primeiro desafio foi esse. Preparar instrumentos inovadores de financiamento, ajustados a esta lógica de inovação social, a partir de uma estrutura pouco habituada a este tipo de modelos de financiamento. Esse foi o desafio da organização. Depois, o desafio da relação com o país e com as instituições. No fundo, simplificar a linguagem, mostrar o que é a inovação social. Nos primeiros tempos, o que fizemos foi bater às portas, porque este programa de política pública não é uma gaveta com dinheiro à espera que alguém bata à porta. É o contrário. É essencialmente um programa de proximidade na relação com as instituições. Bater às portas. Tiveram que fazer uma sementeira. Uma sementeira longa, cruzando todas as pontes possíveis, com todo o tipo de instituições, no sentido de
chamar a atenção para esta tendência, primeiro para esta prioridade política europeia. Por outro lado, esta tendência que se vem consolidando, mesmo ao nível das gerações mais novas, que pensam o seu projeto de vida a partir do impacto que tem na vida dos outros. E esta é uma oportunidade também para os envolver. E tudo isso é uma narrativa que se vai construindo. E, ao mesmo tempo, estando sempre abertos para fazer evoluir o programa em função do que a realidade nos mostrava que eram as suas necessidades. E, portanto, isso também foi sempre o espírito que teve do nosso lado, fazer evoluir os modelos de financiamento, a forma como lidávamos com Ou seja, com o pese país. todas as dificuldades, é um homem satisfeito hoje com o resultado do... Absolutamente satisfeito e não só do ponto de vista pessoal, é indiscutível. Esta é uma experiência radical na vida de alguém, porque se tem contacto com o país todo, o país político, ao nível, desde as instâncias europeias até ao governo local, o país social, desde as grandes fundações até às pequenas IPSS, o país privado que financia, desde os grandes grupos económicos ou fundos estrangeiros até à pequena empresa local e depois a ligação com a comunidade. E isto é a chave da inovação social. É propor a experimentação de novas respostas, mas provocando-a em parceria intersetorial, idealmente entre o setor privado, o setor social e o setor público. E essa é a chave. E é isto que temos vindo a assistir. Nós, em 2017, celebramos a aprovação dos primeiros 35 projetos como sendo uma grande vitória. Estávamos longe de imaginar que 5 anos depois, e com 2 anos de pandemia, tínhamos quase 700 e tantas entidades. São 477 organizações que neste momento são beneficiárias da Portugal Inovação Social, com 843 investidores como parceiros. E isto é um número impressionante. Não podíamos deixar de olhar um bocadinho para o futuro. Nesse caso, eu pergunto-lhe como é que o Portugal 2030 pode mitigar as assimetrias do território, os efeitos da desertificação, notáveis principalmente nestas terras que tem visitado, as consequências das pandemias e depois, logo a seguir também, da guerra da Ucrânia. É uma pergunta simples de fazer, é uma resposta dificílima, porque isso implicava uma Sei que reflexão ficou de fundo. extremamente preocupado com o Covid-19 e depois logo a seguir apanha a guerra, não é? Sim, mas então vejamos. Então, permita-me recuar à inovação social para depois dar uma perspectiva do que pode ser o futuro. A partir da inovação social, porque é o lugar onde estou a ver também os fundos do Portugal 2030. A Comissão Europeia, em 2020, lançou um concurso para os Estados-membros criarem, em consórcio, durante 2 anos, até 2023, Centros Nacionais de Competências para a Inovação Social. Um concurso dirigido às autoridades nacionais gestoras do Fundo Social Europeu. A Portugal Inovação Social e a Agência para o Desenvolvimento e Coesão são os representantes de Portugal no consórcio que está a fazer essa preparação. E isto significa que, neste momento, 24 dos 27 países da União Europeia estão ativamente comprometidos a trabalhar em parceria para criar Centros Nacionais de Competências para a Inovação Social. Isto é a primeira visão do futuro a partir da inovação social em estruturas nacionais que serão dinamizadoras dos ecossistemas e permitirão trabalhar em rede. Isto só para fazer a ponte, porque esta faz a ponte com o Portugal 2030. No Portugal 2030 nós teremos verbas também mobilizadas para a inovação social e para o desenvolvimento dos territórios, mas com uma mudança, é que o financiamento será todo mobilizado por via dos programas operacionais regionais, ou seja, serão as regiões do país continental, as 5, a determinar a orientação das verbas para o desenvolvimento destes projetos inovadores do ponto de vista social. E isso já o fazíamos em Lisboa, já o fazíamos no Algarve, para o Norte, para o Centro e para o Alentejo, passaremos a trabalhar com as regiões e com as sub-regiões também. Portanto, os fundos estarão mais próximos do destinatário e dos problemas reais do território nesta parte da inovação social, desse ponto de vista. E isso será uma resposta de proximidade, que no fundo aprofunda aquilo que temos vindo a fazer até agora, mas que concretiza dessa forma, como um instrumento ao serviço do desenvolvimento dos territórios. A sua pergunta é muito ampla. O Portugal 2030 é um pacote muito significativo de verbas, que tem muitas dimensões
para a forma como pode ser trabalhado. Na parte que nos diz respeito, vai ser trabalhado desta forma, numa relação de proximidade com os territórios, trabalhando com as regiões, a partir de uma política pública central que tem a vantagem de, como observadora e coordenadora da execução de política pública central, a Portugal Inovação Social consegue também provocar, promover a transferência de inovação inter-regiões e entre territórios e a sua internacionalização, porventura, para a Europa, ou a importação de boas ideias. Mas é necessário uma atuação local para que haja, de facto, uma experimentação social ligada aos problemas reais dos territórios, ao nível local, ao nível regional. Mas depois uma visão global que permite essa transferência. Havia 4 grandes vetores e eu gostava de perguntar-lhe agora, de acordo também com aquilo que acabou de referir, quais os principais eixos de atuação do 2030? O que nós estamos a prever, e temos vindo a trabalhar no último ano, na preparação, do que será a evolução destes instrumentos de financiamento. De uma forma geral, digo-lhe que tínhamos um instrumento para financiar a capacitação das entidades da economia social, ao nível do desenvolvimento de competências de gestão, espero continuar a ter. Tínhamos um instrumento que financiava diretamente o desenvolvimento de projetos, vamos continuar a ter esse instrumento. O que nós fizemos durante o Portugal 2020 foi, a meio do caminho, desenvolver uma estratégia dirigida especificamente para financiar também, não só projetos de intervenção direta, com os públicos com os grupos mais vulneráveis, mas também projetos de intervenção indireta, ou seja, financiar estruturas de capacitação de empreendedores sociais, digamos, incubadoras. E, de tal maneira, foi bem sucedida essa estratégia, que a nossa visão é criar um instrumento de financiamento específico para estas estruturas que possam ter esta vocação de acolher e capacitar empreendedores sociais e dinamizar o empreendedorismo social e inovação ao nível local em parceria com os municípios. Depois tínhamos os títulos de impacto social que, em princípio, vamos manter, que são basicamente contratos com objetivos sociais mensuráveis, onde o pagamento é feito mediante o atingimento dessas metas sociais. E vamos manter isso. Portanto, basicamente, o que vamos essencialmente fazer é simplificar os modelos de financiamento, criar novos instrumentos onde for necessário criar, mas manter a mesma estrutura de financiamento da capacitação, financiamento dos projetos, eventualmente esta declinação para estes centros de empreendedorismo de impacto ou incubadoras e os contratos de impacto social, os títulos de impacto social, mantendo também um instrumento financeiro, que é o Fundo para a Inovação Social, que se vai prolongar no Portugal 2030. E esse é um compromisso que o Governo assumiu desde a primeira hora. Sei que já conhecia o trabalho da Mutualista, pelo menos depois, no âmbito das mutualidades portuguesas, inovar para melhorar a Casa Moura ter sido o melhor projeto. Aliás, o doutor também fez parte do júri. Mas após este pequeno périplo, que leitura é que faz sobre esta instituição? Tal como lhe disse no início, a Mutualista Covilhanense é uma instituição de referência, não só no movimento mutualista, mas em todo o setor da economia social em Portugal. A dinâmica que tem nas respostas que faz e a inquietação com que trabalha, a inquietação criativa, a inquietação criadora, é inspiradora para muitos outros movimentos. E, portanto, a visão que tenho da Mutualista é uma instituição de referência do ponto de vista da própria inovação e que provoca no seu contexto. Assim, de uma forma simples é isto. E, portanto, só tenho a agradecer o trabalho que têm feito e a inspiração dessa vossa inquietação. Não imagina como gostámos de conversar consigo e gostaríamos de continuar, mas oportunidades não vão faltar, certamente. Rematamos esta prazerosa conversa com algumas das características do seu perfil. É músico, talvez muitas pessoas não saibam, ensina para aprender, gosta de sorrir, prefere os campos e as montanhas, portanto está em casa. Repousa na poesia e, se pudesse, deixava todas as horas da vida semeadas. Espero que as suas horas que passou connosco tenham sido bem semeadas e que desta sementeira venha uma excelente colheita. Já estamos a regar. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada.